Com o advento da internet, a expressão tempo real foi substituída por tempo recorde. O que já vinha ganhando agilidade com a popularização das transmissões ao vivo pela televisão, ganhou velocidade adicional com os ingredientes fornecidos pelos guerrilheiros modernos da informação. Os jornalistas donos de blogs, os blogueiros, livre atiradores, jornalistas que optaram por ser patrões deles próprios e que às vezes dão furos sensacionais na chamada grande imprensa. Na madrugada em que os petistas Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães perderam a presidência da Câmara para o deputado Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, um jornalista que havia chegado à Câmara às 14h e ficou por aqui até 7h do dia seguinte, circulou com muita desenvoltura pelo plenário, ouvindo um deputado aqui, conversando com outro ali, sentindo o clima, fazendo previsões e enviando informes atuais e exclusivos para o seu blog, sobre cada lance daquela madrugada que já entrou para a história. O nome dele é Ricardo Noblat, dono do já famoso blog do Noblat. Reza a lenda, ele se aproveitou da enorme semelhança física que tem com o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado alagoano José Tomás Nonô, para poder circular por aí sem ser importunado. E parece que funcionou, né, Noblat? Funcionou, mas funciona desde a época da Constituinte de 88. Sempre que eu entrava aqui na Câmara, as pessoas confundiam, e até hoje confundem, com o Nonô. E eu me aproveitei sempre muito disso para circular com mais facilidade por aí. No caso da votação do presidente Severino, da eleição dele, como foi uma coisa que se estendeu até de madrugada, começo do dia, a partir de um certo momento os deputados estavam tão cansados que até eles, muitos deles, me confundiam com o Nonô. Um deles veio pedir voto, olha, eu votei em você para primeiro vice-presidente, mas eu quero o teu voto para mim, não sei o que. Ele dizia, fica tranquilo, deputado, não tem problema nenhum, não. Conte comigo. Teve funcionário da Câmara que dizia, olha, deputado, tem que mudar essas coisas aqui, não sei o que. E eu dizia, vamos devagar, não precisa, não se muda as coisas, estão com tanta rapidez. Aliás, você assume claramente essa semelhança aqui no livro. Esse aqui é o livro do Noblat, né? E tem aqui uma foto do Noblat com o deputado Nonô, e ele mesmo diz aqui, com o deputado alagoano José Tomás Nonô, com quem me acham parecido. Minha sogra já me confundiu com o Nonô de costas, naturalmente, mas já confundiu. Minha mulher ainda não. Felizmente. Ainda não. Ainda hoje, não é? Você se serviu dessa semelhança? Hoje mesmo, eu cheguei e estava com dificuldade de estacionar aí eu vi a vaga de primeiro vice-presidente, coloquei o carro ali, alguns funcionários estavam ali, olharam assim para mim, eu levantei a mão e passei. Eu nem gosto de falar muito disso, senão depois criam dificuldade para eu entrar aqui. Agora vamos ficar olhando com mais cuidado. Para ver eu se dei muita presença para o Nonô na época da Constituinte. Eu entrava ali pela entrada dos deputados, aí tem aquele funcionário que fica sentado ali anotando a presença, né? Ele olhava para mim, eu levantava a mão e ele registrava Nonô. Ele ganhou muito jeton por minha culpa. Noblat, vamos conversar um pouco sobre o blog. Como é que foi esse fenômeno? Como é que isso surgiu na tua vida? Você trabalhava no dia quando você fez um blog, né? Eu estava fazendo, no início do ano passado, 2004, uma página dominical no Jornal do Dia do Rio de Janeiro. Mas eu notava que as notícias que eu apurava no início da semana, elas envelheciam e eu as perdia. Então eu comentei isso com o pessoal do dia e um colega disse, faz um blog. Eu disse, puxa, mas blog não é negócio de adolescente, diário de adolescente? Eu nunca tinha entrado num blog na minha vida. Ele disse, não, mas nos Estados Unidos isso já está virando coluna de política, de notícias políticas, etc. O blog é qualquer coisa que você queira fazer. E ele desenhou, formatou para mim, e eu comecei a fazer, jogando ali as notícias que não conseguiam chegar até o domingo. Quando a página do dia terminou, 3 meses depois, com uma mudança de direção que teve por lá, eu imaginei que o blog não tinha razão de existir. E cheguei a anunciar, olha, bom, o blog vai acabar. Algumas pessoas pediram para continuar fazendo o blog, eu não tinha o que fazer, não tinha emprego, não tinha nada, eu continuei fazendo o blog. Só fui me dar conta que aquilo tinha alguma importância e que estava falando para um público que não era de meia dúzia de pessoas, quando em outubro foi instalado o medidor de audiência. E aí eu levei um susto com a audiência em outubro, que era o mês da eleição. E de lá para cá tenho levado um susto a cada mês. Mas já dá para ganhar dinheiro com o blog? Veja, nos Estados Unidos começa a dar, ainda para poucos blogueiros. No Brasil, eu te confesso que ainda não.
Até eu não posso nem reclamar muito, porque de março deste ano para cá, eu fiz um contrato com o IG, que é o provedor onde ele está hospedado o blog. Não, eles dizem o Blig, que é o blog ele chama de Blig, mas na verdade é o blog, E desde março que o IG me paga para que eu continue hospedado nele. Mas eu acho que com mais alguns meses vai começar a pintar anúncio, patrocínio, porque eu precisava fazer audiência, precisava que a audiência crescesse. Como ela cresceu bastante, eu acredito que vai aparecer. Noblar, como é que é trabalhar num blog? Como é que é ser jornalista de um blog? Você é mais livre? Estupidamente mais livre e por isso mesmo eu diria que muito mais sujeito ao erro. Porque quando você trabalha em jornal, rádio, televisão... Você é um bloco não sozinho, né? Ou você tem mais gente? Não. Eu tenho uma estudante de jornalismo que me ajuda em termos de, principalmente, eventualmente cortar aqui e acolá comentários com grosserias ou com agressões que às vezes alguns comentaristas fazem no blog. Mas apurando Mas somente é automático o acesso, ou seja, a pessoa já escreve, já quer Ela já direto? escreve, que é a grande diferença entre blog e site. O blog ele permite a interatividade que o site não permite. No blog eu coloco a notícia no ar e imediatamente a pessoa entra, qualquer pessoa, e comenta o que ela quer comentar, sem minha interferência. E alguns blogs não. Esses comentários têm que passar pelo titular do blog, que libera, não libera, dependendo. No meu caso, não. Desde a primeira vez que o blog foi ao ar, que é responsabilidade das pessoas entrarem e comentarem. E responsabilidade minha, posterior, eventualmente cortar alguma coisa que configure algum tipo de crime, de calúnia ou de infâmia. Isso dá muito mais trabalho. Mas foi assim que se fez, e eu acho que isso, de alguma maneira, explica a audiência crescente do blog. Então eu ponho no ar a notícia. Quando você trabalha no meio convencional de comunicação, o erro ele tem muitos pais. E como ele tem muitos pais, ele não tem nenhum. Ou seja, ninguém é exatamente responsável. Se dilui na redação inteira, né? Eu trabalhei quase 38 anos em jornal ou revista e vi isso sempre. No blog, não. No blog é você e os leitores. E se você cometer um erro, é problema seu.